Olá, boa tarde. Sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. Espero que vocês tenham feito ótimas conexões nesse momento de almoço e, claro, estreitado outras relações também. Agradecendo de antemão a presença de todos vocês e, claro, você que nos acompanha ao vivo através dos nossos canais digitais. Muito bem, meu nome é Dalgisa Pires e eu estarei com vocês a partir de agora aqui no Palácio do Itamaraty, retomando então esta que é a 6ª edição do Brasil Investment Forum e que vai tratar de um assunto agora que é o seguinte: investimento privado como impacto socioeconômico. Para moderar essa conversa, nós contamos com o CEO do BidInvest, James Scriven, e para debater esse assunto, o CFO da Águas do Rio, AEGE, André Pires de Oliveira Dias, também da diretora executiva da Reprograma, Nádia Brandão, e da CFO do Hospital Israelita Albert Einstein, Patrícia Leisnock. Sejam bem-vindos, por gentileza. Nós lembramos que este evento tem tradução simultânea, português, inglês e espanhol. Quem se sentir, sintam-se à vontade para retirar os fones de tradução ao final ali da sala. E caso tenha alguma questão também com o aparelho, fiquem à vontade. Agora sim, com a palavra, o moderador. Bom dia. Verdadeiro prazer estar com todos ustedes. Eu vou falar em inglês para não perjudicarlos con mi pobre portuñol. Thanks today for the invitation. My name is James Scriven. I'm the CEO of IDB Invest, as you saw in the video with the private sector arm of the IDB Group, and I'll be hosting this panel today. It is always great to be over here. Brazil is our largest portfolio, our largest client. Over the last few years, we've done about $10 billion of investments in the country. And it's about 18% of our portfolio. So we worked across various different sectors to create development in this country. In this panel, we want to talk about public and private sector, how they can work together to collaborate in the challenges that we're facing in the development of Brazil. We're taking advantage of having some distinguished panel that shares their expertise, many of them that are working today with IDB Invest. So with that, I wanted to introduce the panel. Andrés Pires Oliveira Diaz, he's the CFO of AEGE Saneamiento. Patricia Leisnock, CFO of Hospital Albert Einstein. And Nadia Brandão, CEO of Reprograma. So with that, I'd like to start with one question for all of you. And then if we can go individually to answer those questions. Here at BIF, Brazil Investment Forum, we have both public and private sector actors for whom considering social impact of their activities is central to their operating strategy. In this context, how does collaboration between public and private sector maximize your work and increase your ability to maximize impact? Why don't we start with you, Andrés? Bom, boa tarde a todos aí. Jim, obrigado pela oportunidade. Nádia, Patrícia, um prazer aqui debater com vocês. Respondendo aqui a sua pergunta, Jim, falando especificamente da nossa área, né, da área de saneamento. O Brasil tem ainda hoje 50% da sua população sem acesso à coleta e tratamento de esgoto. Isso são mais ou menos 100 milhões de pessoas. E nós temos também em torno de 16% da população sem acesso à água tratada, sem acesso à água potável. Então, são mais de 30 milhões de habitantes sem acesso à água tratada. Então, nós temos um gap enorme para cobrir nesses próximos anos. O marco do saneamento que foi publicado e aprovado em julho de 2020 prevê que a gente atinja a universalização na cobertura de esgoto e na cobertura de água tratada até 2033. Então, nós estamos falando em atingir 90% de cobertura em esgoto e 99% de cobertura em água, né? Isso nos próximos 10 anos. Para que a gente atinja essas marcas que foram estabelecidos pelo marco do saneamento,
nós precisamos de investimentos que algumas estimativas falam em 800 bilhões de reais, algumas estimativas falam 900 bilhões, algumas estimativas falam 1 trilhão de reais em 10 anos. E a gente sabe que é muito difícil. Nesse sentido, apesar de nós sermos uma empresa privada, mas que presta um serviço de utilidade pública, né, a gente acredita que para chegar lá não dá para chegar sozinho. Não vai ser somente, vamos dizer, os bancos comerciais, o mercado de capitais, mas também os recursos privados, os recursos públicos e as empresas públicas também, que vão, de alguma forma, colaborar para que a gente atinja esse objetivo. Existem vários modelos, né, de concessão no setor de saneamento. A EGEA teve a felicidade e a assertividade de, após o marco do saneamento, ter conseguido vencer algumas disputas por concessões, como foi no Rio de Janeiro, na concessão da SEDAI, onde nós ganhamos os 2 principais blocos. Mais recentemente, nós também ganhamos o leilão de privatização da Corsan, da empresa de saneamento do Rio Grande do Sul. Mas a gente opera também muitas PPPs, né, parcerias públicos-privadas, né? Então, hoje, a EGEA opera em torno de 9 PPPs, né, as mais recentes, uma delas no Ceará, que inclui a região metropolitana de Fortaleza, e também, mais recentemente ainda, uma PPP com a Sanepar, que é a empresa de saneamento do Paraná. Então, super importante que exista um trabalho conjunto entre o setor público e o setor privado para que a gente atinja esse objetivo. O nosso propósito é reduzir o gap do saneamento no Brasil, e, para isso, a gente conta com a participação e parceria dos entes públicos também. Para finalizar, muito importante também a parceria com agências multilaterais, como o BID. Então, o BID está nos apoiando e está nos financiando no nosso projeto de investimento que é necessário para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem o nosso objetivo de investimento no Rio de Janeiro até o final da concessão, nos próximos 35 anos, é de 24 bilhões de reais. O BID está participando dessa estrutura de financiamento, junto com o BNDES e outros órgãos multilaterais, que para nós é fundamental para que a gente alcance esse objetivo. Muito obrigado, André. Patrícia? Boa tarde. Primeiro, novamente, obrigado pelo convite. É um prazer discutir um tema tão importante que, no final do dia, quer dizer como é que o país vai crescer, como é que vai ser o progresso do país. Especialmente nesse painel, a gente está discutindo como esse progresso vai se dar, com investimentos com impacto positivo, seja nas questões climáticas ou sociais. E é importante a gente identificar que precisa de uma intencionalidade para a gente definir um projeto com impacto socioeconômico, com impactos ambientais e sociais. Nesse sentido, eu acho que tem aqui excelentes exemplos. E a gente está vivendo um momento de mudança muito importante, que o capital tem cobrado ações críticas para o desenvolvimento não só do Brasil, mas do mundo. E esse é um momento, eu acho que histórico para todos nós, de como é que a gente vai fazer com que este capital, que está investindo em projetos que têm essa demanda, com intenção, como eu disse, tenha retornos dentro do mercado, às vezes abaixo do mercado, ajustado ao mercado, mas, principalmente, como é que esse retorno vai ser medido, né? Então, eu acho que a gente tem um primeiro grande desafio, que é como é que a gente vai monitorar, trazer transparência para esses projetos com esse impacto que é esperado, porque a gente está falando de geração de valor. As regulamentações são importantes, elas vão precisar acontecer com mais intensidade nos próximos anos, mas eu acho que essa questão da métrica e da transparência é um ponto importante para a gente destacar. E quando a gente fala, eu trabalho no setor de saúde, o Einstein não é só um sistema de saúde, ele é um sistema de educação, pesquisa, de inovação, e que trabalha, pela sua essência, com um impacto social na veia, seja na empregabilidade de diversas pessoas, aliás, é um dos setores que mais empregam profissionais na área de serviço, na geração de conhecimento, na promoção do cuidado. Mas a gente tem um grande desafio na saúde, que é acesso. E isso eu falo com bastante cuidado, porque nós estamos num país muito privilegiado, com um setor de saúde muito pujante,
Nós fizemos uma pandemia muito recentemente e todos nós fomos agraciados para entender o modelo do SUS, como ele é bem desenhado, como ele é universal, como ele dá assistência. E, junto com ele, nós temos um setor chamado setor suplementar, que também é um setor muito pujante, com muitas oportunidades de ampliação de acesso. Mas, ainda assim, quando a gente conversa com as pessoas de qualquer estado, de qualquer status socioeconômico, as pessoas desejam acesso à saúde com qualidade. Então, esse é um grande desafio na saúde. E eu estou dizendo isso para responder a sua pergunta de que, quando a gente pensa em impactos dentro desse segmento, a gente precisa pensar em impactos que atendam às questões sensíveis da população, de como é que ela vai ter acesso à saúde e saúde com qualidade. Então, a gente também, assim como no setor de infraestrutura que o André citou, a gente não resolve o problema com apenas um agente. A gente não resolve só com o governo, não resolve só com empresas listadas em bolsa, nem só com organizações de terceiro setor. Esse é um trabalho de muitas mãos, de muita necessidade de utilização de pesquisas, de inovação e muito uso de tecnologia. E, nesse sentido, a gente precisa, evidentemente, de muito investimento, de novo, com muita transparência, com muito critério para esses impactos que são monitorados, deveriam ser monitorados cada vez mais proximamente. E a gente teve experiências com o BID, tanto na parte de inovação, com o BID Lab, quanto na parte do BID Invest, em 2 ocasiões diferentes, e que foram muito importantes, não para o Einstein apenas, mas para essa contribuição de ampliação de acesso para o sistema de saúde para cada brasileiro. Então, é nesse sentido que eu acho que nós temos aí um grande desafio, de juntar players, de buscar o capital que está interessado em fazer essa mudança importante dos investimentos e também monitorá-los com bastante transparência. Muito obrigado por suas palavras. Nádia? Sim, eu gostaria... Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de complementar o que a Patrícia bem colocou sobre a questão da intencionalidade, que não só a intencionalidade, mas como de forma legítima. Porque, trazendo para o case da Reprograma, que é um negócio de impacto social e que transforma a vida de mulheres em estado de vulnerabilidade através da educação, a capacitação para o ingresso dessas mulheres no mercado de tecnologia. Então, quando nós falamos de toda uma cadeia, nós precisamos realmente envolver todo o ecossistema, porque não é suficiente apenas as instituições de negócio de impacto social capacitarem essas mulheres e nós não termos, depois, os parceiros, as empresas aptos, inclusivos, diversos para receber esse público. Então, a conversa ela gira muito em torno do ecossistema todo. E o BID, nós tivemos um programa de muito sucesso, que ele foi reconhecido, inclusive, internacionalmente, onde nós pudemos sensibilizar mais de 1.500 mulheres, essas mulheres em estado de vulnerabilidade, 70% dessas mulheres autodeclaradas negras ou pardas, 10% trans ou travestis, e o impacto na vida dessas pessoas, elas saíram de 0 salários para 3, 4 salários. Isso muda, não é a vida da mulher, isso muda a sociedade, o entorno. Então, e aí, quando nós falamos de métrica, de muita transparência para esses investimentos e contar com esses parceiros e que o BID seja não só um investidor, mas como também um agente uma ponte de referência entre outros parceiros também, porque não é uma chancela importante ter o BID como um parceiro investidor desse tipo de organização, nós conseguimos ver toda uma sociedade se movimentando. Nós conseguimos ver reflexos não só nas gerações atuais, mas como também nas gerações futuras. Então, e é importante também frisar que essas instituições, elas precisam ter essa autonomia, mas de uma forma monitorada, e nós contamos também com o apoio do BID Lab no sentido de trazer a inovação, o monitoramento, todas as questões de gestão, para que a gente consiga atender com transparência e no que diz respeito ao público, pensando em parcerias, em questões de parcerias e também de regulamentação, como a Patrícia e o André colocaram, que é extremamente importante que a gente tenha isso de forma muito transparente, de forma muito clara para medir. Muito obrigado.
André, all the panelists have spoken about impact. I'm very intrigued to understand, or if you can share with all of us, the program you call Ven Como Gente. I think it's a very impactful program, and I'd like you to share it with all of us. Ok, obrigado pela pergunta, Jim. A EGEA desenvolveu esse programa Vem com a Gente a partir, principalmente, de quando nós chegamos para operar a concessão em Manaus, há mais ou menos 5 anos atrás, né? Quando nós chegamos em Manaus, quando nós compramos, na verdade, uma concessão que já estava na mão de uma empresa privada há algum tempo, uma das primeiras constatações que nós fizemos é que nós tínhamos em Manaus em torno de 150 mil economias, 150 mil domicílios que não eram atendidos pela concessionária. Fazendo uma conta aí de mais ou menos 4 pessoas por domicílios, numa cidade de 2.200.000 pessoas, a gente está falando de quase 30% da cidade que não era atendida pela concessionária. E obviamente, esses domicílios eram domicílios onde viviam pessoas vulneráveis, né? Então, tinha-se uma visão lá atrás que as pessoas não tinham condição de pagar pelo serviço e, portanto, a concessionária não os atendia. E, como a gente sabe, ninguém vive sem água, né? Então, nós buscamos uma maneira de começar a prestar um serviço para essas comunidades através desse programa Vem com a Gente. A base do programa leva em consideração que as pessoas que vão fazer a manutenção na casa nesses domicílios, que vão fazer as instalações, que vão lidar com os clientes no dia a dia, que vão cobrar a conta, são pessoas da comunidade. Então, nós contratamos as pessoas das comunidades, treinamos essas pessoas, elas passaram a ser funcionárias, executivos, colaboradores da Águas de Manaus, naquela ocasião, e, a partir desse momento, nós passamos a atender. E o segundo aspecto importante foi a inclusão desses domicílios no que a gente chama de tarifa social, né? A tarifa social, ela é uma tarifa subsidiada, mas que é um subsídio cruzado que se reequilibra dentro do próprio contrato, né? Então, com isso, a gente transformou essas pessoas que eram consumidores, mas não eram clientes ainda, e todo mundo se transformou em clientes. Com um benefício adicional muito importante, é que todo mundo passou a ter um comprovante de residência, que é super importante para abrir uma conta em banco, para fazer um crediário, ou seja, é um processo civilizatório também. E esse programa foi expandido, hoje a gente está implementando esse programa no Rio de Janeiro, que é a concessão que nós vencemos há mais ou menos 2 anos e meio atrás. Estamos operando nas comunidades do Rio de Janeiro, também incluindo esses domicílios na tarifa social. Eu estava comentando com a Nádia e com a Patrícia antes da gente entrar aqui. A primeira comunidade que a gente implantou o Vem com a Gente de forma completa no Rio de Janeiro foi na Barreira do Vasco, que é uma comunidade um pouco menor, urbana, 22.000 pessoas. Todo mundo agora com água e esgoto. As pessoas não tinham nem fornecimento de água tratada, muito menos coleta em tratamento de esgoto. Hoje eles já têm. Incluímos todos na tarifa social, e a inadimplência na Barreira do Vasco é menor do que em alguns lugares no Leblon ou em Copacabana, né? Então, acho que isso também desmistifica aquela impressão de que o consumidor vulnerável não tem condições de pagar a conta. Pelo contrário, a partir do momento que eles passam a ter um serviço de qualidade, com regularidade, num preço acessível, todo mundo não só paga, como faz questão de pagar e ter o seu comprovante de residência, né? Então, esse é um programa que foi desenvolvido, é importante. A gente está na jornada ainda lá no Rio de Janeiro. Só para voltar um passo sobre Manaus, hoje, em Manaus, a água já está universalizada. 99% da cidade já tem água tratada, o esgoto está no caminho ainda, mas isso, há 5 anos atrás, era longe de ser uma realidade. Muito obrigado. Patrícia, the Hospital Albert Einstein and IDB Invest developed a partnership in the context of COVID-19 and the role that you have been playing in saving lives. Could you just tell us a bit about how you see that relationship, public and private, in the context of pandemic and other social issues that we're living? Ele é fundamental, né? O Einstein é muito conhecido
para a prestação de serviço de saúde para o segmento premium. E ele, de fato, faz esse atendimento. Mas o Einstein é muito mais do que isso. Hoje, em diversos atendimentos, como número de partos, número de atendimentos ambulatoriais, o Einstein faz mais volume de atendimento no SUS do que no privado. E a gente faz isso através de, são chamados contratos de pagamento global. Então, a gente recebe um valor por mês e a gente administra aquele site para o governo estadual, para o governo municipal. Já são 3 hospitais, 2 em São Paulo, na periferia da Zona Sul, no Embu-Mirim, outro na Vila Santa Catarina e um em Aparecida de Goiânia. E são mais 29 unidades de saúde básica, de atenção primária, de médicos da família, CAPs, etc. Então, essa parceria ela é muito importante porque é um ciclo virtuoso, né? O Einstein entrega o seu propósito através da geração de conhecimento, dos protocolos que ele desenvolveu, da capacidade técnica que o Einstein tem, mas também recebe muito, porque é o seu valor, recebe muito em outras pessoas sendo empregadas, profissionais sendo bem treinados. É um ecossistema bastante virtuoso. Mas isso ele é fomentado com outros pilares que são importantes, que estão relacionados ao desenvolvimento de trabalhos com impacto social, que são o pilar da pesquisa, da inovação, da educação e da responsabilidade social. A gente falou agora há pouco, né, quais são os agentes. Nem sempre os impactos sociais são feitos como organização como o Einstein, que não tem finalidade de lucro. Mas quando é o caso de uma organização sem finalidade de lucro como o Einstein, ele faz parte das obrigações e desse pilar chamado responsabilidade social. E cada vez mais eu acho que as empresas estão se envolvendo com parcerias governamentais e com a sua missão, porque tem um custo de fazer, isto é claro, né? A gente pode calcular qual é o custo, o André também é diretor financeiro, isso tem amplas técnicas para fazer, mas eu acho que nenhum de nós ainda é capaz de mensurar qual é o custo de não fazer, qual é o custo para nós, para a sociedade, para o futuro dos nossos filhos, netos, etc. Então, é fundamental, James, que essas parcerias aconteçam para a gente, como eu disse na resposta anterior, para que a gente possa, com intenção, entender quais são os problemas que precisam ser mudados na sociedade, entender a materialidade, entender quais são os impactos que vão, de fato, mudar ali o ponteiro, né, que a gente espera causar na sociedade com impacto positivo e trabalhar em conjunto. O Einstein não conseguiria, durante a Covid, fazer tudo sozinho, ele precisou de órgãos reguladores, ele precisou de pesquisa junto com vários players de saúde, nós precisamos do BID para nos ajudar com investimentos, e nós também ajudamos muito, especialmente o setor de São Paulo, no atendimento do Covid, especialmente nos casos graves. E vale destacar, porque a gente falou um pouco de tecnologia, quanto isso também pode ser importante, impulsionador de transformações socioeconômicas. A telemedicina, nesse período, que tinha sido desenvolvida há muitos anos e não tinha deslanchado por diversos problemas, na pandemia, ela era a única solução para muitas pessoas. Para o setor privado, porque as pessoas não tinham segurança de sair de casa, para as populações de outros estados que tinham muita dificuldade de acesso. E hoje, essa é uma tecnologia que dentro do Einstein, não só no Einstein, mas eu estou, evidentemente, representando aqui o Einstein na fala, ele é uma tecnologia de ampliação de acesso muito potente. Então, a gente tem na área norte, nordeste do país, diversas pessoas com dificuldade de acesso, que com uma tecnologia muito baixa, você tem um site e você faz atendimentos com um paciente com especialidade, neurologista, pediatra, enfim, cardiologista, diversas especialidades que seria muito difícil a gente transitar num país tão grande como o Brasil. A gente também tem tele-UTIs, que você fala médico com médico, e você vai desenvolvendo, né, com baixo custo e com muito aporte de know-how, de ciência e de conhecimento humano, você vai disponibilizando o acesso. Mas, de novo, isso não seria possível se não fosse a parceria pública, privada e de agentes de investimento, né? Então, de novo, aquilo que é chamado capital, ele tem um papel muito importante em direcionar os investimentos, cobrar os resultados
e começar a mostrar para todos os players da sociedade, mais do que qual é o retorno sobre o investimento, é qual o custo de não se fazer investimentos com impacto social. Então, de novo, eu acho que tem bancos multilaterais têm esse papel, outros agentes, fundos soberanos, agências de seguro, a sociedade civil, o consumidor final, tem tido um papel muito importante e não vale perder a oportunidade de ressaltar o papel de cada um de vocês que está aqui hoje, o quanto vocês têm representatividade, o quanto vocês precisam continuar e ajudar essa pressão para que os investimentos tenham uma outra lógica nos próximos anos. Especially because these issues of public and private are in these sectors are extremely important. Nadia, you did refer to the importance of diversity in the workforce. The technology area hasn't been has been traditionally more male dominant. Tell me more about diversity, todas en tech. How do you look at that gap in particular? We understand that the gap of technology in the next few years is going to be about 500,000 people required. Antes de falar especialmente da diversidade, eu queria trazer justamente essa provocação, essa reflexão. Como nós podemos falar de um déficit de 500 mil postos de trabalho na área de tecnologia, sendo que, para a Reprograma, por exemplo, para cada nova turma que nós abrimos vagas, nós temos cerca de 5 mil candidatas para 40 vagas. A conta não fecha. Então, não precisa haver essa lacuna, porque nós estamos sempre pensando em mesmas pessoas ocupando os mesmos postos. E aí a gente entra na questão da diversidade. Muito se fala em inovação tecnológica, muito se fala na sustentabilidade dessa inovação tecnológica, mas pouco se fala nas pessoas que estão produzindo essa inovação tecnológica. O mercado mudou, o mercado ele está transformacional, é uma questão estratégica. Não só na questão da diversidade de gênero. Hoje nós temos, de forma inédita, 5 gerações trabalhando simultaneamente nas companhias. Então, a gente tem uma questão ali geracional super importante a ser vista também e que todas elas agregam valor ao produto final. Então, por que não trazer a diversidade? E quando falamos de mulheres, especialmente porque a Reprograma, ela capacita exclusivamente mulheres em situação de vulnerabilidade social, essas mulheres são aquelas que tomam a decisão no consumo, são aquelas que utilizam os aplicativos de banco, são as que estão em todos os lugares e elas não estão nos lugares de decisão para criar a inovação tecnológica. Ou seja, isso não se sustenta. Então, por mais que estejamos pensando em lacuna, eu prefiro que a gente pense em como não acontecer essa lacuna, que é através do investimento, através da capacitação e desenvolvimento dessas mulheres, porque as mulheres elas são maioria no Brasil. Então, por que elas não estão ocupando esses postos na área de tecnologia? Porque elas não se sentem capazes, e isso a gente pode falar com propriedade, porque a gente trabalha com essas mulheres. Então, o papel esses negócios de impacto social não é só capacitar, é empoderar, é trazer pertencimento, é mostrar que elas podem, sim, e devem estar onde elas quiserem estar, inclusive na tecnologia, que hoje é ocupado 80% por homens. E aí a gente não vai nem entrar em outros pilares de diversidade, porque aí o número começa a ficar muito feio, não quero nem falar aqui. Mas então, pensando nesse sentido, é indispensável que haja, e emergencial, não é só indispensável, é emergencial, que haja investimento agora, para que a gente não tenha que falar sobre essa lacuna. Ela não precisa existir. Porque se a gente está falando de uma agenda do governo federal, que fala de sustentabilidade, que fala de diversidade, que fala de educação, nós temos todas as condições postas na mesa, precisamos de investimento e apoio para que isso não aconteça, porque é realmente indispensável que a diversidade aconteça, não só na formação de base, não só nos empregos de base. As pessoas têm que estar diversas em diversos locais, inclusive e principalmente na tecnologia, porque elas serão as maiores consumidoras. O mercado está diverso, isso é fato, querendo
ou não, as pessoas querendo ou não, isso é uma estratégia de negócio. Deixou de ser um impacto social, passou a ser estratégia de negócio. E empresas faturam 30% mais quando elas têm equipes diversas. Então, isso é negócio, isso é business, né? Então, deixa de ser só uma questão social, um ativismo, passa a ser modelo de negócio de verdade. Então, quando você tem pessoas diversas, pensando produtos, com soluções diversas, mentes que tiveram vivências diferentes, que tiveram situações de vidas diferentes, propondo soluções, vem para a mesa normalmente situações antes inimagináveis, mas que são indispensáveis para a sustentabilidade da inovação tecnológica. Então, por isso, a Reprograma existe, ela está aqui, ela vai existir enquanto a gente tiver essa ficta lacuna que a gente não quer que ela seja de verdade. A gente quer que ela seja transformada, na verdade, que essas mulheres que hoje não têm acesso, que passem a ter acesso, e muitas delas vêm pelas filhas, que depois trazem as mães para fazerem esses cursos, porque se sentem capazes, e isso transforma toda uma sociedade. Então, por isso é tão importante esse investimento e esse olhar emergencial para a questão. Muito obrigado. Tell me, Nadia, a bit more about your plans outside of Brazil. How do you see toda a Syntec expanding beyond the Brazil borders? O projeto Todas em Tech, que nós fizemos em parceria com o BidLab e outras empresas, ele, como eu já falei, ele acabou sensibilizando 1.500 mulheres e nós trouxemos 83 delas para o mercado de trabalho em até 6 meses de formadas. São cursos 100% gratuitos e nós queremos, sim, expandir, porque essa questão do déficit de mulheres na tecnologia, infelizmente, ela não é um privilégio, muito falando entre aspas, do Brasil. Ele é da América Latina. Então, por que não? E nós temos linguagens, porque como nós falamos de tecnologia, falamos muito de programação, principalmente. No caso da Reprograma, ela capacita programadoras, né, desenvolvedoras. Então, a América Latina também tem um mercado importante e tão deficitário quanto. E, sim, nós queremos expandir a Reprograma, os nossos programas e os nossos cursos para a América Latina. Claro que há inúmeras peculiaridades, porque, em se tratando de um curso gratuito, a Reprograma também, para aquelas que não têm condição de se manter, os cursos não são pagos e elas também recebem uma bolsa em dinheiro, recebem internet. Então, existem N peculiaridades que são de cada um dos locais, mas nós estamos, sim, estudando a possibilidade de internacionalizar, porque, na verdade, nós estamos sempre falando da mesma coisa, apesar de ser... E como são... países vizinhos e irmãos, por que não compartilhar? Porque eles também têm muito a nos ensinar e aprender e também passar esse know-how, essa história que, de verdade, eu entendo como um programa de muito sucesso, porque conseguiu atingir o seu objetivo principal, que é transformar a vida dessas mulheres e da sociedade no entorno, não só delas, como também das empresas que as contrataram, porque essas pessoas elas têm um nível de retenção, o turnover é muito menor, e a capacidade de retenção dessas pessoas é muito maior. O consumidor passa a olhar esses parceiros também com outro olhar, porque o consumidor hoje olha se nós estamos falando de empresas que investem em diversidade e inclusão. Então, todos temos a ganhar, inclusive a América Latina. Então, sim, a gente tem boa intenção de internacionalizar. Patrícia, we're talking about technology now. What role do you see innovation and technology, in particular, to address areas of health in vulnerable parts of Brazil? Tem muitos exemplos, né? Eu acho que eu falei da telemedicina, que é inovação de baixo custo e de grandíssima utilidade. Tem um programa que, já que a gente está aqui, vale a pena destacar, que foi feito um investimento com o BID, que é a utilização de inteligência artificial para identificar imagens que são precursoras do diagnóstico de leishmaniose. Então, tem muita tecnologia sendo aportada em Big Data e Analytics. O Einstein tem projetos com o Ministério da Saúde, através do PROAD SUS.
que usa, o PRODE-SUS é o Programa de Desenvolvimento Institucional do SUS, né? Então, o SUS compactua e contrata projetos das organizações chamadas organizações de excelência, justamente que vão desenvolver tecnologias e conhecimento que vão ajudar a ampliar o acesso e o acesso de qualidade para o SUS. Então, e tem toda uma frente, né, James, que é toda a parte de tecnologia, né? Quando a gente olha a evolução da doença oncológica no Brasil, é verdade que ela vai ser uma doença, segundo os epidemiologistas, que vai ter uma incidência maior do que a cardiológica até 2030, ou seja, ela vai ser a doença com mais incidência e precursora de morte, infelizmente. Mas, em compensação, a gente foi criado numa década, na década de 80, ouvindo que câncer era sentença de morte. E hoje a tecnologia aportada, né, seja medicamentosa, técnicas, os equipamentos médicos, os protocolos, hoje já não é uma sentença de morte. Hoje as pessoas vivem com câncer, em alguns casos, se curam em outros. E isso tudo é graças à tecnologia, à pesquisa, que, de novo, é feito em parceria, né? Não existe o setor privado sozinho que consiga investir e nem o público. Esta é uma junção, especialmente quando se fala de pesquisa, muito saudável quando a gente fala de capital privado, experiência no setor público, e essa combinação gera resultados para toda a sociedade. Então, tem toda a sorte de tecnologia sendo usada para ampliação de acesso, para melhoria da qualidade e assistência à saúde, que são amplamente hoje usadas, mas que a gente estuda, e a gente talvez não saiba ainda os impactos, de o quanto isso vai ser transformador para o setor de saúde num futuro muito próximo. Então, eu acho que a gente tem que estar atento, eu acho que a gente precisa entender quais vão ser as necessidades e linhas críticas de cuidados que vão precisar desse aporte tecnológico, investimentos, e eu acho que a gente consegue transformar a saúde. Eu vou falar do país, porque a gente, como eu disse, tem um bom desenho arquitetônico do sistema de saúde. Eu acho que com a utilização de tecnologia e com essa mobilização de investidores, pensando em impacto social, parceria pública-privada, eu acho que a gente vai transformar o setor de saúde para ainda melhor do que nós já temos hoje. Muito obrigado. André, we've spoken a lot about the social issues. I'd like to move into the climate agenda. As you know, we partnered with the United Kingdom Sustainable Infrastructure Program with $15 million to finance the whole concept of supporting green gas emissions mitigant. Tell me how you see in AGEA, and in particular your program in Aguas de Rio, how the environment interacts with the work that you're doing. Perfeito, James. Obrigado pela pergunta. Mas antes de responder essa pergunta, eu queria fazer um adendo à resposta da Nádia sobre diversidade no trabalho, né? E a gente faz muita pesquisa, porque no final das contas, apesar da AGEA ser uma empresa teoricamente de infraestrutura, a gente se considera um prestador de serviço público que tem que ter uma estratégia comercial. Então, é muito importante entender o cliente, né? Então, nessas pesquisas, claramente, a grande maioria dos lares no Brasil, quem toma as decisões é a mulher. É o que a gente chama de CFO, é Chief Familiar Office, né? Então, as mulheres é que cuidam do capital de giro da família, escolhem que contas vão pagar, administram efetivamente como que elas vão fazer para chegar no final do mês, pagando, se elas têm condições, pela educação dos filhos, pela saúde, etc. Então, é fundamental, e eu concordo totalmente com o que você falou, não é só pelo impacto social, é uma estratégia de negócio, né? Porque, no final das contas, você tem que entender o seu cliente, e se você não entender o seu cliente, você não consegue chegar no cliente com a proposta. No nosso caso, não é um produto, mas é um serviço, né? Então, nós estamos totalmente alinhados aí nessa percepção que, de fato, quem toma as principais e mais importantes decisões no dia a dia da casa é a mulher. Isso não tem a menor dúvida. Falando sobre o meio ambiente, James, acho que são vários impactos, né? Acho que o principal objetivo, do ponto de vista de meio ambiente, que nós temos no nosso projeto no Rio de Janeiro, na Águas do Rio, é a limpeza da Baía da Guanabara, né? A Baía da Guanabara é um cartão postal
mas é um cartão postal que ficou degradado por todos esses anos. E o principal impacto da poluição da Baía da Guanabara é o despejo de esgoto sem tratamento, né? Então, esse é um programa que a gente está no início do investimento para fazer um cinturão de coleta e tratamento de esgoto ao redor da Baía de Guanabara. Nós temos alguns exemplos que funcionaram. Então, nós operamos, por exemplo, uma concessão na região dos Lagos do Rio de Janeiro desde 2007, a Prolagos, e lá, quando nós chegamos, a Lagoa de Araruama estava completamente poluída, completamente morta e degradada. Hoje, a Lagoa de Araruama é um ecossistema totalmente recuperado. Até cavalo marinho tem na Lagoa de Araruama, que é uma espécie muito frágil, né? O ano passado bateu o recorde histórico de pesca na Lagoa de Araruama. Então, o trabalho é muito ligado a evitar com que você despeje o esgoto não tratado nos corpos hídricos. A Baía de Guanabara é o principal cartão postal. A gente já teve alguns quick wins, alguns mato altos lá no Rio de Janeiro. Hoje a Lagoa Rodrigo de Freitas está completamente limpa, não cai mais uma gota de esgoto na Lagoa Rodrigo de Freitas. Tinha uma infraestrutura que já estava relativamente feita, mas não estava sendo operada. Então, não vou dizer que foi simples, mas não foi complexo, não custou muito dinheiro resolver. Se vocês acompanham as notícias no Rio, Praia do Flamengo, Praia de Botafogo, com balneabilidade permitida pela primeira vez em 40 anos, né? Então, algumas coisas rápidas estão sendo feitas, mas o grande objetivo lá na frente, efetivamente, é a Baía de Guanabara. Isso traz não só o impacto, vamos dizer, óbvio, relacionado ao meio ambiente, mas também o impacto econômico, né? Ou seja, a valorização dos imóveis, a multiplicação de negócios, multiplicação de turismo, né? A gente tem alguns números. Na Baía de Sydney, existem mais de 200 ou 250 passeios por dia ao redor da Baía de turismo, né? No Rio de Janeiro, você tem as barcas que vão do Rio para Niterói, mas só isso. Você não tem o aproveitamento que seria a Baía de Guanabara, por exemplo, sem que ela tivesse poluída, né? Então, acho que esse é o principal objetivo, mas, obviamente, todas as iniciativas relacionadas, principalmente quando a gente fala de tratar o esgoto, trazem impactos ambientais enormes que ajudam a população. Tem outra estatística interessante, eu comentava com a Patrícia também, que é do setor de saúde, um pouco antes. Nas cidades onde a gente opera há mais tempo, um dos exemplos é Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Desde que nós começamos a operar lá, quando a cobertura de esgoto era só 30%, hoje já está próxima de 90%, está praticamente universalizada. Só desde aquela época, as internações hospitalares por doenças hídricas caíram mais de 70%. Então, isso traz um impacto na saúde pública, e aí a prefeitura da cidade gasta menos em saúde pública também, né? Então, tem vários impactos derivados ou indiretos que vêm junto com o impacto ambiental. Muito interessante. We've got just a couple of minutes more, and I wanted each of you to answer the following question. You all are parceiros, you all have partnerships with the IDB Group, different parts of the IDB Group. And we've talked a bit about what we've done together. And I'd like you to share that experience with the crowd. What does it mean working with the IDB? The good, the bad, and the ugly. I mean, what's that interest? So, Nadia, you want to go first? Sim, o programa que nós fizemos, o Todas em Tech com o BidLab, ele foi um divisor de águas para a Reprograma, no sentido que nós ganhamos escalabilidade. Nós tínhamos um potencial muito menor de atingimento, de acesso a essas mulheres, e a partir do investimento e do programa que nós fizemos, trouxe muita maturidade e muita robustez para a Reprograma como um todo. Então, nesse sentido, nós pudemos atingir, alcançar mulheres, inclusive Norte e Nordeste, outros estados que até então nós tínhamos tudo muito ali entre Sudeste, Rio, São Paulo. Então, nós pudemos alcançar e ter acesso a essas mulheres, e isso nos trouxe não só essa maturidade, mas também essa credibilidade do mercado. Tivemos também reconhecimento internacional da Unicef e outros órgãos internacionais que só corroboraram que o caminho traçado
é aquele que a gente está buscando incansavelmente. Então, e como a ministra Simone Tebet falou no início, na cerimônia, visitando o nosso país, perguntaram para ela onde estão as mulheres e onde estão as pessoas negras. As mulheres negras, especialmente, elas podem e devem estar no mercado de tecnologia, desde que nós possamos contar com esse apoio de investimento e apoio de estrutura, como o BID Lab e outros investidores aqui presentes podem fazer a sua parte. Thank you very much. I know IDB Lab is very proud of this, and she's actually filming you there. Patrícia? Nós tivemos 3 projetos juntos. Eu falei do último, né, que é um projeto com o BID Lab muito interessante para essa questão de desenvolvimento de inteligência artificial para reconhecimento de imagens, para a região Nordeste, onde o controle de doenças tropicais é crítico. Então, uma parceria sensacional. Nós tivemos, recentemente, uma parceria importante para a construção do Cancer Center, chamado Parque Global, que vai ser um polo best in class em São Paulo, para o tratamento, prevenção, pesquisa, apoio educacional, para o tratamento oncológico, que nas nossas análises merece muita atenção e existe muito que se desenvolver. E, por último, foi mais distante, mas a parceria no momento da pandemia, no momento de grande insegurança do setor de saúde, em todos os sentidos, né? Como prestar atendimento, como cuidar dos colaboradores, como desenvolver protocolos. Muito antes de se falar em vacina, a gente também tinha, e eu aqui na cozinha, o André sabe o que a gente está falando, na cozinha existia uma grande preocupação, como é que a gente ia gerir o caixa. Então, o BID foi um tremendo parceiro para todos os casos que eu contei. Portanto, não tem nada de ruim. Tem casamento, né? A gente tem algumas discussões, especialmente jurídico. Se tiver alguém do jurídico com jurídico, sempre briga. Mas, tirando isso, a parceria sempre foi muito produtiva. Muito obrigado. André, final words? O BID nos apoiou nesse financiamento muito grande da Águas do Rio, né? De maneira muito, eu diria, assertiva. Para nós, a participação do BID no financiamento, além de trazer um selo muito relevante do apoio num projeto que é um projeto verde, que tem impacto social e ambiental, também demonstra a qualidade do projeto, porque, obviamente, o BID a gente é conhecido por fazer um processo de investigação, de due diligence super profundo, com bastante critério, né? Então, acho que foi também um trabalho produtivo, discussões sempre, eu diria, válidas, né? Mas com muita análise, o que demonstra para os outros parceiros, os outros financiadores, também que se o BID está apoiando esse é um projeto que tem começo, meio e fim, que fica de pé, que tem um impacto ambiental desejado, mas também traz o retorno que esses outros parceiros também esperam. Então, para nós é vamos dizer, um selo importantíssimo de qualidade do nosso projeto, pela qualidade do time do BID que se envolveu no projeto, e a gente, obviamente, tem muitos projetos pela frente e pretende contar com o BID aí nessa jornada aí do saneamento, com certeza. Thank you very much. And with that, I'd like to close the session. I hope you did get a good sense of how important the areas of climate and social impact are for private sector companies. This is widely always thought about issues around government or issues around multilaterals. Here you have a good sense of how important this is for the private sector. So with that, I'd like to thank you all very much and a big round of applause for them.